As redes sociais são hoje o principal meio de interação, comunicação, compra e venda. Elas caíram nas graças tanto de pessoas quanto de empresas. Com o isolamento social, foi ainda mais utilizada. Mas será que as redes sociais podem impactar negativamente a formação de jovens e até se tornar um vício? Segundo a pesquisa da Chicago Boot School of Business, o Facebook, Twitter e outras redes sociais têm uma capacidade de viciar maior do que o tabaco ou o álcool, porque acessá-las é fácil e é de graça. Para comentar esse cenário, participa conosco a doutora em psicologia e professora da Unisul, Juliane Viesili. Bom dia, doutora Juliane, seja bem-vinda ao Manhã da Piedade. Falei certo o seu nome? Bom dia. Quase, é Viesili, mas tudo certo. Doutora Juliana Viesili. Doutora Juliane, qual o impacto das redes sociais na vida dos adolescentes? É bastante difícil de medir, né? Cada um tem aí repercussões diferentes, né? Então, mas olhando um pouco mais genericamente, a gente vê que cada vez mais os nossos adolescentes eles estão conectados, né, com as redes, com o mundo digital e menos conectado com o contexto da vida que cerca eles, né? E isso acaba trazendo várias repercussões para a vida deles, né? Tanto positivas, acho que a gente também tem que destacar que as redes elas possibilitam um acesso à comunicação, à formação, informação, né? Tem outras coisas importantes que acontecem, como a aceitação de grupos, as redes de contatos, enfim, que possibilitam com que os jovens estabeleçam aí as relações deste momento da vida deles. No entanto, a gente também tem, quando isso passa dos limites, quando isso começa a se tornar aí um problema, né? Quando sai do controle e as redes passam a ser abusivas aí a gente tem repercussões bastante importantes aí na vida dos jovens, né? É verdade. Doutora Juliane, a gente vê que existem haters, né, que vão fazer o famoso bullying virtual. Pergunto para a senhora, como que esse bullying virtual pode mexer com o psicológico das pessoas? Então, o bullying, né, ele é uma forma de violência, né? Tanto o bullying quanto o bullying virtual, enfim, são formas de violência porque expõem as pessoas, expõem os jovens, principalmente aí, entre tantos outros contextos aí, né? Tantos outros contextos. Então, o bullying ele se caracteriza por ser uma forma de produzir, veicular ou disseminar insultos, humilhações, né? Violências, enfim, que acabam provocando intimidação, constrangimento entre os envolvidos. Não tem o aceite, não tem autorização, enfim, daquele jovem que está sofrendo a violência, né? E os impactos eles podem ser enormes, né? Porque o bullying ele pode ser aí desde um desconforto, de um sentimento de constrangimento, né, de um se sentir ameaçado, até aspectos mais complicados, né? Há um isolamento, uma depressão e até o suicídio, né? Verdade. Doutora Juliane, a senhora percebe o ser humano atrás de uma tela, ele se mostra verdadeiramente o seu lado feio, o seu lado ruim? Então a gente chega à conclusão que o ser humano não é tão bom assim? Não sei se dá para fazer essa afirmação neste contexto, assim, né? O que as telas favorecem é que, em não tendo o outro ali na frente para a gente interagir, né? Com as expressões, com as reações, enfim, se torna mais fácil, né? Apresentar alguns comportamentos de violência, né? Porque não tem a defesa, não tem o outro lado ali se defendendo, ocupando o seu espaço, né? E aí alguns comportamentos de violência acabam se tornando mais fáceis de serem apresentados, né? Uhum. Não sei se seria o lado mais feio, porque a gente também vê tantas coisas feias acontecendo em tantos contextos, né? É verdade, a situação não está boa para o nosso lado não, né? Doutora, como perceber quando a rede social está se tornando uma doença?
Então, eu acho que o principal aspecto a observar é o comportamento daquele jovem, né? Quer dizer, como que o jovem costumava ser e que tipo de alterações ele passa a desempenhar ou passa a apresentar, né? Quando começa a ter alterações significativas do comportamento dele, quer dizer, apresenta maior irritabilidade, maior ansiedade, deixa de querer fazer coisas que normalmente gostaria de fazer, né? Enfim, são alguns indicadores de que alguma coisa está errada, né? E aí precisa dar um pouco mais de atenção para esse contexto aí, identificar o que está acontecendo, o que está levando a essa alteração naquilo que era mais padrão ou mais tradicional deste jovem, né? E, em geral, acaba levando a alterações de maior irritabilidade, maior ansiedade, né? Maior desconforto, isolamento. São, acho que, os principais aspectos que a gente identifica quando começa a se tornar um problema, né? E não querer desconectar, né? Não conseguir ficar longe de um eletrônico por menor que seja o tempo, né? Sentir um desconforto muito grande se não tiver com acesso a algum eletrônico, alguma rede, né? Enfim. Uhum. A gente sabe que tem os psicólogos, os os pediatras, têm pedido que as crianças não tenham tela, não tenham contato com tela, que é uma coisa muito difícil, e que, na medida que vai crescendo, limitar o tempo de acesso. Pergunto para a senhora, qual o limite para tempo de acesso das redes sociais para os adolescentes? É difícil também especificar um limite, né? Mas há diversos lugares em que indicam desde 2 horas diárias, né, até um pouco mais, enfim. Mas é muito difícil a gente conseguir hoje especificar que um adolescente fique 2 horas conectados, né? É um assédio o tempo inteiro e precisa mesmo observar aquilo que caracteriza um pouco aquele jovem ali, né? Aquele jovem que está na frente e o quanto que ele necessita, o quanto que ele pode especificar ali. É importante, acho que o importante é poder estabelecer algumas regras, né, de convívio com a tecnologia, de poder ter tempos desconectados, né, de fazer atividades sem estar em nenhum momento conectado, poder fazer as refeições, poder fazer alguma atividade que não envolva o eletrônico, né? E acho que especificar algumas desses padrões, enfim, dessas atividades é importante para poder aí criar uma condição mais saudável, né? Fazer os famosos combinados, né, doutora Juliane? Isso, Faz o combinado isso. e tem que cumprir. E o importante, né, eu acho que é muito importante a função dos pais, né, e dos responsáveis, enfim, de poder fazer uma supervisão, né, uma supervisão em relação até de acompanhamento do que está acontecendo com o comportamento daquele jovem, se está tendo algum tipo de alteração naquele comportamento e o que eles estão acessando também, né, eu acho que isso é muito importante de a gente conseguir, né, os adultos conseguirem acompanhar. Principalmente, né, quanto mais jovens, mais vulneráveis, menos conseguem discriminar alguns aspectos que são perigosos aí das redes, né? É ter uma visão crítica e real da situação, né? Não adianta a gente só falar que a rede social ela tem coisas ruins, pois tem coisas boas também. Isso. Existe uma forma dos pais usarem as redes sociais ao seu favor, especialmente quando a gente fala para estabelecer limite para os meninos? Eu acho que o diálogo é o principal meio de comunicação, né? O principal meio de orientação dos pais em relação aos jovens, né? Poder estabelecer, acho que uma via de diálogo sincero, franco com os filhos, que os filhos possam acessá-los, porque se a gente cria condições, acho que muito punitivas, muito aversivas, as crianças, os jovens vão se esconder para fazer as coisas, vão esconder as coisas dos pais, né? Enfim, nesse contexto, e aí nessa orientação, poder identificar também alguns sites, alguns programas, algumas atividades que são construtivas, né? A gente tem plataformas diversas aí que podem possibilitar o desenvolvimento de várias habilidades dos jovens, né? De interação dos jovens, enfim. Então, acho que estar junto, né? E poder orientar mesmo. Acho que orientar, conversar e poder indicar aquilo que pode ser danoso e aquilo que é construtivo, né?
Doutora Juliane, a senhora acha importante os pais também terem as redes sociais, fazerem parte daquele ciclo de amizade dos filhos, para poder acompanhar de perto o que chega até eles, nesses Instagrams, nos Facebooks, no Twitter, e o que está sendo comentado? É importante do pai caminhar junto dentro da rede? É importante os pais poderem participar, né? Mas tem que tomar cuidado também para não ultrapassar o limite daquilo que é o acordo dele com o filho, para não extrapolar a própria autonomia, né, do jovem. Né? Então, acompanhar sim, mas não extrapolar o limite que tire a autonomia do jovem, né? Vai lá colocar mamãe te ama, né? Isso é difícil, né? Porque aí cria um conflito, né? O jovem está num momento ali da busca da autonomia, do seu espaço, da sua identidade, né? E aí o pai e a mãe o tempo inteiro atravessando isso também complica daí, né? É verdade. Mas, Bom senso, né, doutora bom Juliane? senso. Bom senso, tolerância, diálogo, todas essas coisas, acolhimento, acolher também a dificuldade do outro e caminhar junto com amor, com paciência, são os fatores que vão ajudar, né? Isso, sem dúvida, né? Poder estar ao lado dos filhos, né? E poder identificar o que eles estão fazendo e orientar, principalmente orientar, né? Com atenção, com carinho, com afeto, né? Doutora Juliane, de tudo que nós falamos, tem alguma coisa que a senhora gostaria de acrescentar ou que a gente não tenha falado? A única coisa que eu gostaria de destacar, eu acho que um pouco, mas eu já falei, é justamente essa função dos pais, né? Porque a gente tem uma dificuldade, dependendo aí do envolvimento que os pais têm com a tecnologia, de entender esse universo da tecnologia, do quanto que o que isso significa para os jovens, né? Então, acho que os pais têm que se permitir entender do ponto de vista dos jovens também, para conseguir, né, efetivamente fazer as orientações que sejam aceitas e que sejam, né, mais adequadas para os seus filhos e conhecer os seus filhos, né, para poder identificar aí as diferenças, as alterações que podem vir a acontecer, né? Maravilhoso. O Instagram da universidade está na tela, @Unisul_Universidade. Tem alguma rede social que a senhora gostaria de compartilhar? Não tem nenhuma rede social. Doutora Juliane, muito obrigada pela sua participação no Manhã da Piedade, viu? Deus abençoe o seu trabalho. Eu que agradeço. Bom trabalho para vocês também.